Documentos revelam que a operadora de planos de saúde Prevent Senior omitiu a causa da morte de 2 pacientes de Covid que foram tratados com medicamentos ineficazes contra a doença. Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, foi internada no hospital da rede Prevent Senior em 1º de janeiro deste ano. A TV Globo teve acesso ao prontuário dela. O documento mostra que no hospital, Regina Hang foi diagnosticada com Covid e que já tinha tomado medicamentos comprovadamente sem eficácia para o tratamento de Covid, como azitromicina, hidroxicloroquina e outras medicações. Segundo o prontuário, no 5º dia de internação, Regina passou por sessão de ozonioterapia, prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina. A ozonioterapia só seria permitida em casos de pesquisas experimentais autorizadas pela CONEP, Comissão de Ética em Pesquisa. A CONEP disse que não havia nenhuma autorização de pesquisa para a Prevent Senior. Regina Hang morreu 1 mês depois de dar entrada no hospital, no dia 2 de fevereiro. Neste vídeo, o empresário Luciano Hang, filho de Regina, confirma que a mãe morreu de Covid e lamenta o fato dela não ter feito um tratamento preventivo. Quando eu levei ela para o hospital, ela já estava quase com 95% do pulmão tomado. Ela estava sintomática e quando nós pegamos, foi muito tarde. Eu me questiono, será que se eu tivesse feito o tratamento preventivo, eu não teria salvado a minha mãe? O tratamento precoce não tem eficácia comprovada. A situação de Regina Hang é semelhante à de outro paciente da rede Prevent Senior, o toxicologista Anthony Wong. A revista Piauí teve acesso ao prontuário de 2.000 páginas do médico. A reportagem revela que Wong foi internado no dia 17 de novembro do ano passado. Quando deu entrada no hospital, ele contou que estava com sintomas de Covid-19 havia 8 dias e que vinha fazendo uso de hidroxicloroquina, medicamento que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde declararam ineficaz no combate da doença. O Jornal Nacional também teve acesso ao prontuário de Anthony Wong. Um exame de PCR feito no hospital confirmou a presença de SARS-CoV-2 e constatou a Covid-19. Segundo o prontuário, Anthony Wong já estava tomando hidroxicloroquina em casa e autorizou continuar sendo medicado com o kit Covid da Prevent Senior. Ele também foi submetido a sessões de ozonioterapia. Wong, que era um defensor do chamado kit Covid, foi atendido durante a internação também pela colega médica Nise Yamaguchi, que, segundo a CPI da Covid, faz parte do gabinete paralelo do governo federal. Tanto no caso de Regina Hang quanto de Anthony Wong, a Covid-19 não aparece na declaração de óbito. Segundo as normas do Ministério da Saúde, mesmo que um paciente morra por complicações da doença, a causa básica que levou à internação deve constar na certidão. A orientação do Ministério é essa: declaração de óbito com o resultado do exame para a Covid-19 confirmado deve seguir a sequência de eventos que levou ao óbito, declarando a Covid na última linha. O documento traz um exemplo, listando as consequências e, por último, a Covid. Mas a certidão de óbito de Regina Hang diz que ela morreu em consequência de disfunção múltipla de órgãos, choque distributivo refratário, insuficiência renal crônica agudizada, pneumonia bacteriana, síndrome metabólica e acidente vascular cerebral isquêmico prévio. E a certidão de óbito de 15 de janeiro deste ano, de Anthony Wong, registra como causa da morte choque séptico, pneumonia, hemorragia e diabetes. O infectologista Jamal Suleiman explica que pacientes que morrem depois de se infectar com a Covid geralmente desenvolvem diversas complicações e que esse é o motivo para que o atestado de óbito tenha todas as informações, como determina o Ministério da Saúde. Na declaração de óbito deve constar todas as situações que desencadearam esse óbito. Então, se a pessoa morreu de um quadro infeccioso, outro, por exemplo, uma pneumonia bacteriana que evoluiu para uma septicemia e a doença básica dessa pessoa era a Covid, todos esses dados obrigatoriamente devem constar na certidão de óbito do indivíduo. Hoje na CPI, o diretor executivo da Prevent Senior confirmou que a empresa retirava o registro de Covid da ficha de pacientes e passou à condição de investigado da comissão.
Pedro Benedito Batista Júnior chegou à CPI sob a acusação de que a Prevent Senior ocultou mortes de pacientes em um estudo realizado para testar medicamentos sem eficácia contra a Covid. Um dossiê com essas denúncias, elaborado por médicos e ex-médicos da empresa, foi encaminhado à CPI. O diretor executivo da Prevent acusou os médicos de fraudarem o documento. Manipularam dados de uma planilha interna, que era uma planilha de acompanhamento de pacientes, para tentar comprometer a operadora. Eles invadiram o sistema, acessaram esta planilha e, mesmo não tendo mais nenhuma responsabilidade em cima desse processo, adulteraram a planilha. A Globo News teve acesso à planilha com os nomes e as informações de saúde dos pacientes. 9 morreram durante a pesquisa, mas a Prevent só mencionou 2 mortes. O relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, perguntou se a empresa teve autorização da CONEP, Comissão Nacional de Ética Pública, para realizar o estudo. O diretor da operadora disse que não precisava do aval por se tratar apenas de um trabalho de observação dos pacientes. Não houve, né? Não é isso? Nós só observamos o ato médico. Mas o estudo foi divulgado e enaltecido pelo presidente Bolsonaro como exemplo de sucesso no combate à Covid. O presidente postou os resultados sem qualquer respaldo científico e não mencionou as mortes de pacientes. Durante o depoimento, os senadores também trataram da denúncia de mudança de dados nos atestados de óbito de 2 pacientes, a mãe do empresário Luciano Hang e o médico Anthony Wong. A CPI reproduziu um áudio em que um médico da Prevent questiona Pedro Benedito Batista Júnior sobre a mudança no atestado de óbito de Wong para esconder que ele foi vítima da Covid. O do Anthony Wong foi manipulado, não foi? Por que foi manipulado Anthony Wong, velho? Olha as coisas que você tá falando. Por que foi manipulado Anthony Wong? Ele não foi dito na declaração de óbito dele, foi que ele faleceu de Covid? Ele não foi de Covid, velho. Ah, não foi? Ele não foi de Covid, velho. Não? E é aquilo que tá no prontuário dele, então? Não foi de Covid. Os senadores cobraram detalhes do caso, mas o diretor da Prevent Senior disse que não tinha autorização da família para comentar. Deu a mesma resposta para o caso de Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang. O senhor Luciano Hang gravou uma live informando que a sua genitora não tinha sido tratada com kit Covid. Vamos aí, prontuário da paciente, vamos ao detalhe do prontuário. Recebeu previamente azitromicina, hidroxicloroquina, prednisona, colchicina. Ela recebe posteriormente. CPI que ela não recebeu tratamento precoce. A mesma coisa que o senhor Luciano Hang falou. Senador, eu informei que eu não ia comentar. O senhor está confirmando aqui.